Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e Zelar, distribuidora de águas. Olha só, o programa Conexão de hoje está chegando para falar de um assunto muito importante, muito interessante, que é o câncer de pele. Você sabia que há altíssima incidência de câncer de pele? Pois é, a gente vai falar sobre isso. Sabia que o diagnóstico precoce é fundamental? Enfim, você vai tirar todas as suas dúvidas, eu tenho certeza. No programa de hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Marina Dall'Anné Assunção, que é médica dermatologista e vem para falar exatamente conosco sobre esse assunto. Doutora Marina, muito obrigado, é uma honra te receber aqui no Conexão. Boa noite. Boa noite Marcos, boa noite telespectadores. Para mim é um prazer imenso, obrigado pela oportunidade e espero que seja muito produtivo a nossa conversa na noite de hoje. Legal. Doutora, primeiro assim, para a gente definir, né, o que é o câncer de pele? Bom, o câncer de pele, ele se trata de uma doença, né, resultante da proliferação anômala, da proliferação descontrolada de células de algumas camadas da pele, né? Na grande maioria das vezes, provocada pela proliferação de células da epiderme, que é a camada superficial da nossa pele. Tá? De acordo com qual célula estiver alterada, qual célula especificamente se proliferar, teremos os diferentes tipos de câncer de pele que a gente vai conversar mais para frente. E doutora, isso aí acaba sendo comum, é frequente? Como é que é? O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum, tá, diagnosticado no Brasil e na grande maioria dos países do mundo. Tá? Dentre todos os diagnósticos de cânceres, o câncer de pele corresponde a 30% de todos eles. Tá? Então, é extremamente comum. Dentre até o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele mostra que a cada ano são diagnosticados 180 mil novos casos. Então, é uma incidência muito alta, né? Em relação aos cânceres de pele, felizmente, né, o tipo mais comum é aquele que traz menos risco de morte, menor letalidade, que a gente também vai conversar. Porque assim, eles acabam sendo diferentes, né? Existem algumas diferenças, né? São tipos, subtipos, como é que é isso, doutora? Exatamente. Então, os cânceres de peles, eles podem ser divididos, né, falando na sua grande maioria, em dois grandes grupos, tá? Os cânceres do tipo melanoma, que são os menos comuns, tá? Correspondem a menos de 10% de todos os casos de câncer, e os cânceres do tipo não melanoma, tá? Que são os famosos carcinomas da pele. Dentre eles, os mais comuns, carcinoma do tipo basocelular, que é o mais comum de todos, correspondendo a 70% dos cânceres de pele, e o carcinoma espinocelular, que é o câncer segundo mais comum. Então, tá? É o basocelular, é isso? Basocelular, espinocelular, compondo o grupo dos carcinomas, os cânceres não melanoma, e os cânceres do tipo melanoma, que é o melanoma propriamente dito, que são, graças a Deus, os menos frequentes, né, correspondendo a menos de 10% dos cânceres de pele. Porém, infelizmente, os de maior letalidade, maior agressividade, com maior risco de metástase, né, e disseminação pelo corpo. Doutora, a gente fica preocupado porque pele, a gente tem muita pele, né? A pele, aliás, é o maior órgão do corpo humano, né? E aí eu fico pensando assim, tem algum sintoma, algum sinal? Como é que a gente pode pensar em câncer de pele? Sim, bom, quando a gente pensa nos cânceres tipo não melanoma, a gente vai pensar naquelas queixas, na grande maioria das vezes, são feridas que não cicatrizam. Então o paciente se queixa, chega no consultório, doutora, essa ferida que não está cicatrizando, essa ferida que, a hora que eu vou manipular com a simples, né, fato de passar toalha ou barbear, tem um sangramento espontâneo, né? Então, às vezes, algumas
Pápulazinhas, lesões meio perladas, que a gente chama de aspecto meio perolado, que podem ser sangrantes ou não, algumas verrugas que podem se transformar num câncer de pele. E já naquele caso dos cânceres tipo melanoma, são as manchas, né, os sinais, as pintas, né, os nevos, que ao longo do tempo podem ter modificações ou não e virar o câncer tipo melanoma. Por que a exposição solar aumenta o risco de câncer de pele? Sim. Talvez um dos principais fatores de risco, né, para o desenvolvimento do câncer da pele consiste na exposição solar. Né? O sol emite várias radiações, luz visível, raios infravermelhos, e dentre os raios ultravioletas, a radiação do tipo UVA e a radiação do tipo UVB, né? A gente pode dizer, a radiação ultravioleta, ela pode causar danos imediatos na pele, então aquelas queimadas, vermelhidões, insolações, e as causas, né, cumulativas, né, as alterações crônicas causadas pelas radiações, tá? Que nesse caso entra o fotoenvelhecimento, as rugas, as manchas, sardas, pintas e o câncer de pele. A radiação penetra na nossa pele, age no material genético das células, então no DNA das células, provocando então essa desordem genética dentro do ambiente celular, provocando essa proliferação desorganizada, desordenada e descontrolada que consiste na formação do câncer de pele. Ainda existem alguns genes, né, no nosso organismo que eles têm um alerta diante de algumas alterações causadas pela radiação e outros fatores e tentam reparar aquele dano genético. Mas a radiação ultravioleta consegue até suprimir, em alguns casos, a ação desses genes reguladores, desencadeando todo o processo do câncer da pele. Então, quer dizer, essa questão do sol, e principalmente a longo prazo, isso já está confirmado, isso é estudado cientificamente, quer dizer, porque as pessoas não assimilam isso de uma maneira muito clara, me parece, né? Ainda se expõem de uma maneira excessiva ao sol e tal, por mais que se diga e tal, mas talvez pela consequência não vir assim, né, a toque de caixa, isso acaba dificultando um pouco, né, o aprendizado. Com certeza. Então, é claro, é evidente, é cientificamente comprovado, né, o câncer da pele tem como principal fator de risco a fotoproteção, tá? Como a gente vai dizer mais para frente, alguns casos, até principalmente os cânceres do tipo melanoma, podem sim estar associados à hereditariedade, né, alterações genéticas, mas na sua grande minoria. A grande maioria é provocada pela exposição solar excessiva. Tanto que a incidência é muito alta em trabalhadores que trabalham em locais de área aberta, pescadores, né? Então a atividade profissional é muito influente, né? Se você trabalha em áreas expostas, você tem um maior risco de exposição, né? Pessoas de trabalho rural, né? Então, até essa moda que existia antes do padrão de beleza, né? Do bronzeado, né? Então, a sociedade, infelizmente, ainda tem, né? Em algumas faixas etárias, né? Em alguns aspectos, essa ideia da beleza associada à pele bronzeada, né? O que acaba comprometendo muito a saúde da pele. Ô, doutora, mas a gente está falando dessa questão do sol, né? Mas existem outros fatores, né? De risco para o câncer de pele. Exatamente. Então, conversando sobre os fatores de risco, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer da pele? Fotoexposição, antecedente pessoal, uma pessoa que já teve um câncer de pele, a chance dela ter um novo câncer de pele é maior. Antecedente familiar, principalmente naquele câncer do tipo melanoma, e também considerando mais os parentes em primeiro grau, né, de relacionamento. As câmeras de bronzeamento artificial, né? Essas câmeras já foram proibidas no Brasil desde 2011 pela Organização Mundial de Saúde, são consideradas cancerígenas como o tabaco, para você ter ideia. Então aumentam 75% o risco de uma pessoa que faz esse tipo de procedimento antes dos 35 anos ter o câncer de pele, tá? Feridas crônicas que não cicatrizam também é um risco para desenvolvimento do câncer da pele, tá? Queimaduras, principalmente aquelas que sofrem, que são muito comuns na infância, então essas queimadas do sol, vermelhidão intensa do sol aumentam o câncer principalmente do tipo melanoma, tá? E algumas doenças de pele, como por exemplo o xeroderma pigmentoso, que é uma doença da pele onde a pessoa tem uma deficiência na capacidade dos genes de correção do câncer. Então tudo isso são fatores, né, que contribuem para o risco do câncer de pele, mas o principal dele é a fotoexposição. Lembrando que pessoas de fototipo claro, olho claro, pele clara, cabelo claro, têm um risco muito maior de
ter o câncer de pele, quando exposto. A gente vai falar mais no segundo bloco, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o câncer de pele, vai falar um pouco da questão das pintas também, então vale a pena você ficar com a gente aqui no programa Conexão de hoje, falando sobre câncer de pele. Porque agora eu recebo aqui o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Uralcim. Tudo bem, doutor? Olá, Marcos, tudo bem? Graças a Deus. É um prazer tê-lo aqui. Doutor, o implante dentário ainda é o grande avanço da odontologia moderna? Com certeza, Marcos. Olha, o tratamento com implantes dentários é revolucionário, é o mais atual na odontologia moderna, porque ele trouxe a solução para problemas de décadas. A falta do dente, muitas vezes um único dente causando todo um transtorno de movimentação da arcada, mas também para aquele paciente que usava ponte móvel, que precisava tirar a arcada da alimentação, ou, infelizmente, o paciente que não possuía nenhum dente. Então, o tratamento com implantes dentários deu condição para que esses pacientes passassem a ter os seus dentes fixos novamente, com a capacidade mastigatória recuperada, autoestima lá em cima e, principalmente, qualidade de vida. Porque era um prejuízo muito grande, né? Perder um dente. Com certeza, as pessoas, muitas vezes, elas se restringem à alimentação, restringem ao convívio familiar. É um problema pessoal, realmente, que se reflete na família. É isso aí, então eu quero convidar você para fazer a sua avaliação na Uralcim Implantes, a número 1 em implantes dentários no Brasil. Doutor, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, uma ótima noite a todos. 3221-2707, hein? Agende, a gente volta na sequência. Até já.